Por ser uma igreja jovem, ainda não descobrimos nosso potencial missionário. Precisamos de formação e informação para entender a natureza missionária da igreja e o chamado individual que temos, nos envolver em toda e qualquer iniciativa que tenha como alvo a pregação do Evangelho a toda criatura. Este ensino precisa ser priorizado também na maioria dos seminários teológicos. Por ainda não ser madura, a igreja tende a ser egocêntrica em seus alvos e objetivos. Mas, por amor ao noivo, nos esforçamos por crescer em obediência. A igreja não está só para cumprir sua missão de alcançar os povos. Muitos são os canais de ajuda para executar a missão. A informação circula rápida e é possível mobilizar um batalhão de intercessores em poucos instantes. Falando em oração, lembramos a Rede de Mulheres de Ação Global, que tem mobilizado a força intercessória na igreja brasileira. Os ministérios de rádio se multiplicaram e temos a Rádio Transmundial, que chega aos mais distantes lugares levando o Evangelho. A MTB, Associação de Missões Transculturais, juntamente com o Comiban, a CEPAL e a Associação de Professores de Missões, tem impulsionado a iniciativa na área de missões, unindo os interesses de maneira estratégica. O Brasil também participa em projetos a nível mundial, a exemplo da Marcha para Jesus e da iniciativa de adoção de povos pelas igrejas. O movimento de adoração é outra força na igreja para que ela realize seu propósito. Multidões se ajuntam numa demonstração de unidade para adorar a Deus, destruindo as paredes de separação. A adoração, seguida de oração, representam o poder dessa igreja que alcança o coração de Deus e, por isso, será alcançada por Ele. Porque missões está no coração de Deus. O Brasil ajuntou um colorido de raças que se misturou. Por isso o brasileiro se parece facilmente com um indiano, árabe e assim por diante. Criativo, o missionário se adapta às necessidades de outra cultura. Acostumados aos desafios da sobrevivência, temos fé para enfrentar muitos desafios. A Horizontes América Latina tem sido um bom exemplo do que o Brasil tem realizado lá fora. O potencial dos candidatos tem sido trabalhado e expandido em seus programas de treinamento. Eles chegam aos campos da Seara aptos a fazer a diferença. Quienes estão celebrando estar no Monte de Sion? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos falar sobre o desafio mundial e ver o que ainda falta para cumprirmos nossa tarefa de evangelizar o mundo. Dos 258 povos indígenas no Brasil, 92 ainda não têm missionário. Dos 24 mil povos, 8 mil ainda não foram alcançados com a mensagem da salvação. Das 7.148 línguas do mundo, a Bíblia ainda não foi traduzida para 4.215 delas. Ainda há países que não têm sequer um crente nacional conhecido, como Arábia Saudita, Saara Ocidental, Ilhas Maldivas e Catar. Das 600 mil cidades e vilas na Índia, 500 mil ainda não têm obreiro cristão. Na China, ainda existem 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E ainda morrem 85 mil pessoas diariamente, sem nunca terem ouvido falar
da salvação em Cristo Jesus. Somos 180 mil templos evangélicos no país, número que cresce diariamente. Marchamos sob muitas bandeiras, mas precisamos levantar mais alto a grande bandeira do reino. Precisamos crescer em visão e unidade. Somos mais de 3 mil missionários transculturais. Esse número ainda é bem pequeno se compararmos ao total de 37 milhões de evangélicos do Brasil. O fundador da Horizontes da América Latina, há 15 anos do Brasil, Davi Botelho, afirma que é preciso que a igreja absorva novas ideias e quebre paradigmas. A verdade é que existe ainda muito a ser feito e o mundo não é mais o mesmo. É preciso identificar o sinal dos tempos e seguir em frente sem estar preso a tradições humanas. A igreja brasileira pode se projetar com o mesmo sucesso da nação brasileira, expandindo o evangelho de Jesus Cristo no cenário mundial. Como vocês acabaram de ver, o Brasil tornou-se uma potência emergente e a igreja brasileira também tem apresentado um crescimento fenomenal nestas 2 últimas décadas. E esse crescimento precisa transformar-se em realidade entre os povos não alcançados da terra. Nós, junto com a igreja no Brasil, já treinamos mais de 500 candidatos que hoje estão atuando em toda a América Latina e principalmente entre os povos não alcançados da terra. Nós gostaríamos de te oferecer a oportunidade de juntar-se a nós e fazer a diferença nesse cenário mundial. Você pode participar do curso de especialização em missões transculturais à distância por correspondência. São 20 módulos que vão te preparar e abrir a sua visão de reino. Temos o seminário teológico com ênfase em missões e também o projeto radical. Oportunidades únicas para você que quer ser bem preparado para a janela 1040. O Projeto Revolution Team tem dezenas de adolescentes que terminaram o 1º grau e vieram para o programa de treinamento transcultural. Eles são formados como linguistas para a tradução da Palavra de Deus para mais de 4 mil línguas que nada tem do Evangelho. E nós o convidamos para juntar-se conosco nessa empreitada para ver a extensão do reino do Senhor, levantando esse gigante que está adormecido.